as concepções correntes de salvação. Mas antes eu quero falar sobre o texto. Então Jesus caminhava perto de Cesareia de Filipe, versículo 13, do capítulo 16 de Mateus. E ele vem e pergunta aos seus discípulos. A quem foi direcionada a pergunta? Aos discípulos. Aí ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí uns disseram João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Por que a identificação de Jesus com João Batista? Porque entre os fariseus, entre alguns dos fariseus, existia uma doutrina chamada doutrina da transmigração da alma. O que é isso? É acreditar que na hora da morte, a força da minha alma pode vir até você, expulsar a sua alma e eu começar a viver no seu corpo. Então eles acreditavam que depois da decapitação de João Batista, a alma de João Batista transmigrou para o corpo de Jesus, o Nazareno, filho de Maria, e agora João Batista estava continuando o seu ministério no corpo de Jesus de Nazaré. Por isso que uns diziam que ele era João Batista. Essa é a doutrina dos herodianos, a doutrina da transmigração da alma. Alguns fariseus e principalmente os herodianos, que acreditavam que João Batista estava de novo revivendo através do corpo de Jesus de Nazaré. Segundo, outros Elias. Esse já é mais fácil. Elias não morreu de morte morrida e nem de morte matada. Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Então eles imaginavam que Elias viria de novo por causa de uma profecia do Antigo Testamento, de que antes dessas coisas enviarei o meu profeta Elias. Só que eles não estavam compreendendo que é a semelhança do ministério, tanto que Jesus disse: Elias já veio e virá outra vez. Então João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor, ele é chamado de Elias por Jesus. Elias já veio e Elias virá outra vez. Então aquele ministério de Elias profético, eu não vou explicar todos os pormenores, senão nós não vamos para a nossa apostila. Eles imaginavam então que Elias agora estava de volta. Então Jesus era Elias. Outros, Jeremias. Então o livro de Macabeus, que está aqui, ó, para quem tem a tradução do padre Figueiredo, essa daqui que eu estou utilizando agora a revista e atualizada, João Ferreira de Almeida. Eu tenho aqui em mãos a tradução da editora Ave Maria e tenho também a NTLH. Ali, se você quiser dar uma olhadinha depois, nós temos a Bíblia de Jerusalém, a NVI, a corrigida e a corrigida fiel. Então, a Bíblia protestante, digamos assim, porque a Bíblia não é dos protestantes, né? Mas nós falamos assim, a Bíblia evangélica, isso é uma forma triste de se falar, né? Eu trabalhei durante 10 anos praticamente com livraria, 10 anos não, né? Uns 7 anos com livraria, e sempre a pessoa pergunta: essa Bíblia é evangélica ou essa Bíblia é católica? Eu falei: olha, eu nunca perguntei para ela em qual igreja que ela estava congregando, não. A Bíblia é a Bíblia é a palavra de Deus. Só que a igreja romana, porque católico significa universal, e a igreja universal somos nós,
mas aí tem a Igreja Universal do Reino de Deus, então aí nós somos identificados como discípulos de Macedo, então nós não somos da Igreja Universal do Reino de Deus, nós somos a Igreja Mundial, mas aí vamos nos identificar com a Igreja Mundial do Poder de Deus, então nós somos a Igreja. Todas as denominações juntas, todos os crentes do mundo formam a Igreja Católica, a Igreja Universal, a Igreja Mística, a Igreja Corpo de Cristo. Nós somos a Igreja. Este lugar aqui não é a igreja. Este lugar é o local aonde a igreja se reúne. E eu não me canso de falar tantas vezes isso para desintoxicar a nossa mente dessa filosofia denominacional. Só há um céu e lá vai estar a igreja de Deus, que somos nós. Só que alguns teólogos romanos incluíram 7 livros que nós chamamos de apócrifos. Eu prefiro a palavra não canônicos, porque não são livros falsos, são livros históricos. Então existem muitos livros históricos verdadeiros, mas não quer dizer que esse livro é inspirado por Deus. E nós temos uma matéria no nosso seminário que é bibliologia, e ali você vai aprender a identificar o livro que é canônico e não canônico, e quais são os meios que nós utilizamos para ver se aquele livro é inspirado por Deus ou não. Então, por exemplo, nós temos a história dos hebreus, nós temos grandes livros da literatura universal que narram a história de pessoas, de fatos, de acontecimentos, e são livros verdadeiros. Só que não são livros inerrantes, não são livros perfeitos, e muito menos esses livros não podem ser chamados de revelação divina para o ser humano. Então nós não consideramos Judite, Sabedoria, esses livros como revelação divina para o ser humano. Isso porque o próprio livro, ele contradiz toda a Escritura, você não encontra em nome do Senhor e outras coisas mais. Então, sobre identificar a fidedignidade dos livros canônicos é outra matéria. Então, nós não vamos nos ater a isso. Mas são livros históricos, falam de acontecimentos reais. E a revolta dos Macabeus é um acontecimento real, assim como Alexandre o Grande, assim como Júlio César, assim como Nero. Acontecimentos reais. E no livro de Macabeus fala que Jeremias, ele foi até uma caverna depois que ele comprou o campo. Se você quiser conhecer o contexto, leia o livro de Jeremias. Ele comprou o campo e foi até uma caverna esconder a arca. Com a invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, a arca fica com Jeremias e ele vai esconder a arca, segundo a história de Macabeus. Não sabemos se isso é ou não é verdade, porque o livro de Macabeus não é inspirado, mas narra esse fato. E lá na caverna, ele escondeu a arca, mas alguns discípulos sorrateiramente foram ao redor, observando, discípulos de Jeremias, tá, irmãos? Observando aonde a arca estaria. E eles foram marcando o lugar. Assim que Jeremias saiu, eles invadiram a caverna e não encontraram nada. Aí foram ao profeta Jeremias e perguntaram a ele: profeta, onde está a arca? Ele diz: a arca pertence aos oráculos de Deus. Depois disso, não só a arca, assim como também Jeremias desapareceu. Ninguém sabe o fim de Jeremias. Então eles imaginavam que Jesus era Jeremias voltando e que qualquer hora ele ia aparecer com a arca e ia se retornar toda a glória de Israel, porque a glória de Israel estava na arca. Leia Êxodo, leia a Bíblia toda, então. O outro ponto é Elias, Jeremias, João Batista ou um dos profetas. Esse é mais um profeta. Observe que os islâmicos não desconsideram Jesus, não. Eles consideram Jesus um profeta. Até alguns judeus consideram Jesus um profeta. A questão é essa, então, de quem é Jesus. E ele vem e pergunta: já que o povo fala tudo isso sobre quem é o Filho do Homem, e vocês?
vocês que andam comigo, vocês apóstolos, vocês discípulos, quem vocês dizem para os homens que eu sou? Aí vem Pedro e fala: tu és o Messias prometido. Tu és o Cristo. Cristo significa ungido, Messias, aquele que haveria de libertar Israel. Tu és o Cristo. Só que ele ainda fala, o Filho do Deus vivo. Então ele fala que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus fala que nem carne e nem sangue tem o poder de comunicar esta verdade ao coração humano. Só o Espírito de Deus pode penetrar com essa verdade no seu coração, para que você acredite que aquele carpinteiro que andou em Nazaré é o próprio Deus que se fez carne. É o verbo Domini. Só Deus é que revela isso. Por isso que não adianta você querer convencer a sua avó, sua mãe, sua tia. Você deve pregar o Evangelho. E o Espírito Santo é que vai abrir o coração, porque isso é uma questão de fé. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Enquanto Paulo pregava em Atos 14, Deus abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta ao Evangelho. Então, a sua missão não é tentar forçar o Evangelho àquela sua pessoa querida. É pregar o Evangelho. E o Espírito de Deus comunicará a vida a essa pessoa. Isso é chamado de um novo nascimento na Bíblia. Então ele fala que nem carne nem sangue poderiam ter revelado a Pedro que ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, co-participante de toda a natureza divina, da mesma essência de Deus. E aí nós começamos a desenvolver o que nós chamamos de doutrina da Trindade, mas isso é para outra aula também. E aí o contexto aqui de Pedro ser a pedra, da pedra ser o Pedro, da pedra ser Cristo, da pedra ser confissão de fé, de Pedro ser o primeiro Papa, isso também é para outra aula, Cristologia. Porque senão vou ficar aqui até a volta de Cristo. E então, nós vamos à nossa página 6. Nós temos a teologia ou as teologias de libertação. É um movimento de aglomerados, né? De várias teologias, negra, feminista, asiática, latino-americana, índios das Américas, sendo correta e mais precisa a designação do plural. Então você não pode dizer que são a teologia da libertação não. São vários movimentos que nós chamamos de teologia da libertação. E a ênfase comum dessas teologias é que o problema básico da sociedade é a opressão, é a exploração do pobre, das classes mais fracas, pelas poderosas. Então é aquela coisa de salvação consiste em libertação da opressão social. Isso é salvação. E é esse tipo de salvação que o saduceu esperava. Jesus ia libertar o povo do domínio de Roma, da opressão, do poder do rico. E eu ouvi o Edir Macedo hoje, à tarde, falar o seguinte, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela te ensina e te incentiva a ficar rico. Sabe por quê que ele falou? Para os irmãos não terem que lavar as cuecas sujas dos ricos, porque é isso que os ricos querem. Os ricos querem que você continue lavando as roupas deles, que você continue estacionando o carro dele. Agora, se você for rico, a quem o rico vai dominar? Então, Jesus quer que você fique rico para te libertar dessa opressão do rico sobre o pobre. Isso é simplesmente dizer que a salvação em Cristo
é fazer a pessoa prosperar financeiramente para que ela alcance uma espécie de libertação de uma opressão social. A mulher envolvida na teologia da libertação, nós temos um movimento feminista, que fala que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens. E em momento nenhum a Bíblia fala diferente disso, não. E criou o homem e mulher e os chamou Adão. Ela é sua auxiliadora. Submissa é contribuir com a missão, não é subjeição. Em momento nenhum Deus colocou o homem e depois a mulher como inferior, é lado a lado. Só que a mulher, ela quer a função de homem. Eis a questão, a função do homem. E isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Por isso nós temos lésbicas, que elas querem tanto a função do homem que elas levam isso à última consequência. Por isso que nós temos os homossexuais. E o interessante é que o movimento feminista, o que ele prega? Ele prega verdades, só que eles encontram tanta clareza e tanta lucidez nessas verdades, que eles ultrapassam a verdade e vão para um caminho dizendo-se sábios, né, tornaram-se loucos. A mulher tem que ser independente do homem, isso é contra casamento. Casamento é um viver para a felicidade do outro. A mulher deve trabalhar e o homem cuidar da criança. Por quê? Ué, se fosse assim, Deus teria me dado seios. Por que Ele te deu seios e para mim não? Para você amamentar. E isso te mostra que a responsabilidade da subsistência da criança também é sua. A mulher não é obrigada a trabalhar. Segundo a Bíblia, obrigado a trabalhar é o homem. Mas aí a mulher tem que se contentar com o que o homem pode dar. Ela pode também querer trabalhar. Mas ao querer trabalhar, ela não pode pensar que porque ela trabalha, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Nós somos um casal. Então o feminismo contribuiu e muito com os divórcios. Assim como o machismo, que tenta oprimir a mulher e colocar a mulher no lugar de mulher no fogão, lugar de mulher na cozinha, não. Então o machismo, o feminismo, esses ismos, nada disso pertence à teologia, ao evangelho de Cristo. Mas isso não deixa de ser o que nós chamamos de teologia da libertação. Os índios, né? A coisa mais absurda que eu penso é querer impedir o desenvolvimento dos índios. E isso é coisa de burguês, burguesia. É querer contemplar o outro como um quadro para admiração. Ele pega o seu dinheiro, contrata o seu jipe e vai na Amazônia passar um final de semana com os índios, e eles não querem que os índios recebam chuveiro elétrico, recebam medicamentos, recebam tecnologia, porque eles querem preservar aquilo simplesmente como um entretenimento para eles. Então essa ideia de que o índio deve continuar sendo índio e que a gente não pode ir lá influenciar a cultura deles, olha, para mim a preservação do índio está na língua. Preserva a língua indígena, você preservou já a cultura deles. Aí eles vão escrever aquela cultura, mas pelo amor que você tem a Deus, privar aquelas pessoas, não dar a elas o conhecimento de um mundo melhor. Aí tem aqueles marxistas culturais da UF que gostam de fumar um baseadinho, deixa a barbinha crescer, uns cabelinhos assim, e fala, não, eles vivem melhor do que nós, eles não sabem o que é sofrer. Aí você fala isso, depois vai para a cama, toma um Nescau quente, entra debaixo do cobertor e liga sua internet, olha no Facebook, enquanto o índio está chovendo na oca, ele está pegando gripe e tem que fazer marcas no corpo, e a mulher é tratada como um bicho pelo pajé.
Então nós temos que ir lá assim mostrar para eles a realidade do mundo e não deixá-los no meio do mato para ficar contemplando. Então a teologia da libertação é uma furada. E tem aquela ideia do Leonardo Boff: Deus é o Deus dos pobres. Jesus veio para os pobres. Aí já é o preconceito com quem tem dinheiro. O camarada trabalhou a vida inteira e ele conseguiu uma aposentadoria boa, comprar sua casa. Aí só porque ele é rico ou porque ele é branco, tem isso também, o preconceito contra os negros. E o preconceito dos negros contra os brancos? Não existe, não? Vai ouvir Racionais. Se você não conhece, pega lá um CD dos Racionais MCs, escuta umas 3 músicas lá, que no mínimo você vai ver que realmente existe um preconceito. E eu entendo esse preconceito dos negros, porque eles foram realmente, nos Estados Unidos principalmente, oprimidos. Agora, não se deve pagar o mal com o mal. Você não vai alcançar a aceitação em algum lugar nessa luta revolucionária. Então, da mesma forma, tem aquela ideia de, e isso é racismo, cota para negro. Não, o negro é igual. E o rico também, meu Deus. Tem gente rica que não é orgulhosa, e tem pobre que é prepotente. Tem pobre, olha, o Shopping Independência é a maior manifestação que nós temos na nossa cidade, do pobre que gasta o seu dinheiro com roupa, não tem R$5 no bolso, fica desfilando para lá e para cá, em meio aos que têm dinheiro, só para uma aparência. Meu Deus! Então a teologia da libertação trabalha muito com isso. O negro lutando pela sua raça, meu amigo, nós somos humanos. Negro, branco, índio, japonês, judeu, árabe. Porque eu pareço, né? Nós somos humanos, nós não somos da mesma raça. A cor da pele, isso não influencia, meu Deus. Mas hoje em dia existe esse preconceito na igreja. É difícil em certas igrejas você encontrar um negro. Tem igreja para pobre. Eu posso até citar 2 nomes aqui, é antiético, mas eu vou fazer. Procura uma presbiteriana, por exemplo, agora já tem, mas antigamente era difícil. Procura um pastor negro na presbiteriana. Eu conheço o pastor Ercino da Segunda. Fora isso, isso já é cultural. Já na Assembleia de Deus, na Deus e Amor. Procura uma Deus e Amor no São Mateus. Você vai encontrar no São Benedito, no Olavo Costa, no Jockey. Mas cadê no São Mateus? No São Mateus tem metodista, tem batista, mas Assembleia de Deus, Deus e Amor, preparatória, já fica nas áreas mais... Isso é tudo influência dessa desgraça, desse ranço maldito da teologia da libertação. Então a igreja é a multiforme graça de Deus, de não há preconceito. A pessoa que tem dificuldade em falar já é preconceituosa. Eu não posso chamar de negão, eu tenho que chamar de afrodescendente. Isso é preconceituoso. Pelo amor de Deus, não é verdade, irmão? Aí o seu Maurício do lado do irmão aqui, o europeu praticamente, né? E o negro. O senhor é afrodescendente, mas o senhor parece mais assim um europeu, né? E o negro, nós temos aqui um judeu e um árabe, né? A ideia é essa aqui, a gente tem praticamente isso aqui. Judeu por causa do nariz, tá, Paulo? Aí, cada um lutando. Aí o interessante disso é que o europeu, ele nos quadros pinta Jesus louro. Já viu isso? Jesus com cabelo bem penteado, olhos azuis e branco assim. Esse Jesus nasceu em qualquer lugar, menos na Judéia. Tem aqueles Jesus bizantinos. É umas imagens de Jesus tão feias que dá até medo, já viu? Não é o bizantino? Então, cada grupo desse pinta um Jesus, conforme o que ele pensa. Quem dizem os homens que eu sou?
aquele filme Alto da Compadecida manifestou um Jesus negro como um protesto. Deu para entender? A Aparecida, a senhora deles, né? Aparecida, ela é negra. Mas aí vem a história dizendo que ela ficou negra, porque eu não quero saber. Mas isso é um protesto de teologia da libertação dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Evangélica também tem as suas complicações. Só que a salvação não é libertação da opressão do rico, não é libertação da opressão do homem branco, não é nada disso. E o rico eu falo assim, o próspero, ele tem dificuldade na igreja, porque ele recebe o preconceito. Quando, por exemplo, alguém pede oferta, ele fica praticamente constrangido a ir ao gasofilácio, porque todo mundo sabe que ele tem dinheiro, e se ele não for, eles vão julgar com o olhar ele por não ter ido. Então Jesus é a superação dessa mentalidade da teologia da libertação. Olha só, a salvação, segundo eles, consiste no estabelecimento de Deus na era presente. O reino dos céus é aqui, agora, e não ali e além. Então o que é o reino dos céus? É a libertação dos povos, a libertação, não existe mais país do terceiro mundo, é o comunismo. O reino dos céus é o comunismo, o reino dos céus é o marxismo. Essa ideia é uma mudança social, libertar as pessoas discriminadas. Essa teologia nega a necessidade de um redentor e reduz a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo, a um mero exemplo de vida. Quem foi Jesus? Jesus foi apenas um revolucionário, não é? Jesus não é o Filho de Deus que veio salvar a humanidade do pecado. Ele foi um revolucionário. Ele foi o maior revolucionário. Mas ele foi apenas um revolucionário, enviado por Deus, como foi Che Guevara, como foi aquela mulher da Argentina. Que não chores por mim, Argentina. Evita. Entendeu? Um revolucionário. Lampião. Sei lá. Jesus foi apenas um grande revolucionário, assim como foi Mohammed, assim como foram os outros. Ou Jesus foi apenas um homem iluminado, como diz o Espiritismo, que nos mostrou como viver. Ele nos mostrou o que é a vida plena nessa esfera encarnada. É bonita a fala, né? Na esfera encarnada, ele viveu a piedade para nos mostrar a luz, como exemplo, esse foi Jesus. Jesus é Deus? Não. Jesus é um espírito evoluído, e de tão evoluído começaram a chamá-lo de Deus. Outros seguem esse pensamento. Tijair é ótimo para falar sobre isso. Não. Entendia mal. E nós temos aqui, então, isso nega. Depois nós vamos falar o que é redenção, justificação, expiação, reconciliação. Ou seja, a Escritura não é uma revelação de Deus. E aqui está o quê? A doutrina dos saduceus com uma roupagem moderna. Então, o que seria Jesus para estes teólogos? Isso aqui é muito aquela psicologia barata do Augusto Cury. Isso aqui é aquela coisa de Jesus é o maior psicólogo, o maior filósofo, o mestre da sensibilidade. Jesus é tudo menos Deus, repare. Quem dizem os homens que eu sou? Um dos profetas, Jeremias, Elias. E você? Nós falamos que o Senhor é o Filho de Deus, o Cristo. Aí C.S. Lewis, um filósofo cristão bem conhecido, ele diz o seguinte: um homem que disse, ou que foi simplesmente um homem, e disse as coisas que Jesus disse,
ele não pode ser considerado um grande mestre da moral. Não pode. Ou ele foi lunático, como um homem que disse ser um ovo poché, ou ele foi o diabo que veio enganar, ou ele é Deus, e nós devemos prostrar aos seus pés e chamá-los de Senhor. Mas nós não podemos vir com essas ideias tolas e complacentes de que Jesus foi apenas um eminente mestre humano, tipo um Buda. Não, ele não deixou brecha para isso, ele não teve essa intenção. Porque imagine só, Jesus é o maior psicólogo que já existiu, o maior psiquiatra de todos os tempos. E eu tenho um psiquiatra. Não é por causa disso que eu tenho essa cara não, tá, irmãos? Eu vou num psiquiatra que eu tive uma crise de ansiedade. Aí imagine eu chego lá no meu psiquiatra ou no psicólogo e eu fale com ele assim: doutor, eu estou sofrendo. Eu não sei, de vez em quando vem uma coisa em mim, assim, uma ansiedade. Aí ele fala assim: vem a mim. Oi, doutor? Vem a mim para ter vida. Eu falo: que é isso, doutor? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O senhor, doutor Júlio? Imagina. Ou então, doutor, eu estou passando um problema tão sério na minha família. Aquele que crê em mim, oi, doutor? Crê no senhor? Sim, ainda que esteja morto, viverá. E quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. Então Jesus, ele não falou para você seguir uma filosofia de vida. Ele falou para que você o receba como Deus. Então, ou ele foi lunático, completamente doido, por isso que muitos o deixaram quando ele falou isso, ou ele foi Deus. Agora, falar que ele foi o maior psicólogo que já existiu, então esse psicólogo dizia que ele era o significado de todas as coisas, e não um lugar aonde você chega. Então Jesus não veio te ensinar somente um caminho a seguir, ele veio te mostrar que ele é o caminho, a solução para o problema entre você e Deus, que é o pecado, a reconciliação entre você e Deus. E isso a teologia da libertação não dá. Teologia existencialista. Olha só, página 7. Essa teologia, baseada na filosofia existencialista, são pelo menos 3 teólogos contemporâneos. Se você escutar 2 nomes aqui, fique muito preocupado. O terceiro, ele não é tão problemático assim não, mas Rudolf Bultmann, quando você escutar esse nome, fique com o pé atrás. Paul Tillich, também com o pé atrás. Karl Barth não. Karl Barth, ele em certo momento falava, em certo momento acertava. Então, para a época dele, em que ele viveu, lutando contra o iluminismo, eu não considero assim Karl Barth tão problemático, não. Mas para eles a salvação não era uma alteração na substância do ser humano. A salvação não era uma modificação na sua alma. Para eles, regeneração e justificação não eram uma mudança metafísica. Antes, era uma alteração na nossa existência, na nossa perspectiva de vida. Então, não há necessidade de uma análise forense da coisa. Você está condenado e Deus agora perdoa você da condenação, aplicando em você a justiça de Cristo. Não. E muito menos você recebeu uma vida, vamos falar assim, uma energia. Eu não gosto dessa palavra não, porque a Bíblia não usa energia. Mas quando você crê em Cristo, o Espírito Santo, comunica dentro do seu espírito, da sua alma, a vida de Deus. Mas para eles não, o evangelho é só uma compreensão que qualquer pessoa pode ter. Ou seja, nega a obra do Espírito Santo, não há o porquê do Espírito Santo,
nega também a vinda de Cristo. Para que Jesus veio e morreu na cruz, se o evangelho é só uma explicação? Então você não precisa de um redentor, você precisa de um professor. Então o mundo, ele pode ser mudado através da educação. Deu para entender? A solução para todos os nossos problemas é a educação. E isso também envolve a teologia secular. Olha só. Rejeita a ideia tradicional de que a salvação consiste em ser retirado do mundo e receber uma graça sobrenatural de Deus. Antes, a salvação não é obtida tanto por meio da religião, mas pelo afastamento dela. Aí, olha só, libertação e salvação vai ter esse lado. Educação é a solução. Quem já ouviu isso? O mundo precisa de educação. A pessoa, ela faz o mal porque nunca recebeu instrução quando era criança. Então você é ruim porque não tem segundo grau completo? Se fosse assim, Hitler, hein? Imagine Hitler. Nero, um dos maiores filósofos do mundo. Hitler era um homem extremamente culto. E quanto mais cultura você dá para uma pessoa que tem um coração depravado, é como se você investisse dinheiro em uma facção terrorista. Dar conhecimento. O problema do homem é o coração. Jesus disse que é do coração do homem que procedem as coisas ruins. O problema não está no meio, não é o meio que corrompe você, é você que corrompe o meio. Deus criou o mundo bom, o homem pecou e começou a estragar as coisas do mundo. Deu para entender? Então é isso. Meu Deus. E aí, eles dizem que tudo o que acontece é por causa da falta de educação. Ah, tá. Os nossos políticos hoje são todos analfabetos. E olha o que eles fazem com o nosso país. Olha o que Hitler fez com os judeus. 6 milhões de judeus, negros, homossexuais que ele matou. A nossa religião não fala em matar o homossexual. E nem fala em tratar mal o homossexual. Nada disso. Você pode ter amigos homossexuais. Amigos, hein, irmão? Você pode ter amigos homossexuais. O problema é você falar que Deus não desaprova a prática homossexual. Deus criou macho e fêmea. Aí você me fala, mas isso é preconceito. Não, isso é conceito formado. Eu tenho um conceito formado na Bíblia. Por quê? Porque o homossexualismo não é homoafetividade. Vou deixar isso bem claro já. Homoafetividade é o que eu tenho com meu pai, é o que eu tenho com Paulo. Por quê? Porque eu tenho uma afetividade com ele. Mas não inclui o coito, tá bom? Não inclui o coito. Homossexualidade inclui o coito. Aí você já tem uma relação sexual. Então eles não sabem nem o que é o termo que eles tanto pregam. Então homossexualidade é isso. Aí nós temos o Robert, né, e a Palmira. Aí você tem ali um macho e uma fêmea. E Deus criou. E aí você tem a descendência do Robert, né? A sua mãe, nome da sua avó? Lourdes. E a Palmira, o nome da sua avó? Mercedes. E é uma geração representada. Mercedes teve sua mãe. E quem que era o nome da mãe da Mercedes? Aí você nem sabe. Mas existe uma geração antes de você e uma geração antes do Robert. E no ato sexual, aqui não tem criança, essas duas gerações se encontram para a formação de uma nova geração. Esse filho é uma nova geração, meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa belíssima que Deus criou. Então o amor de vocês é transformado em uma criança, em um ser humano, que vai ter no seu contexto duas gerações e vai gerar uma outra geração. Por isso que antigamente na Bíblia a coisa era muito séria com relação a casamento. Se casava por causa das gerações.
Judeu tinha que casar com judeu para preservar a nação. Hoje eu não penso mais assim, porque o evangelho é universal. Mas na época que era povo judeu, tinha que preservar a nação. Então o relacionamento sexual, o intercurso, como gostam de dizer, termina numa criança. Só que o do homossexual termina na privada. Porque no dia em que conseguirem procriar via anal, eu dou o prêmio Nobel para eles e paro de pregar o evangelho. Falei pesado? Vocês não aguentam, não? Isso é seminário de teologia, tá? Isso aqui não é escola para bebês, não. Sempre fui assim, vou mudar por quê? Por causa de um princípio? Agora, o que eu posso fazer se eu tenho tio, se eu tenho primo, se eu tenho vô? Não tenho não, tá, gente? Que família é essa, né? É uma hipótese, né? Eu trato bem, ué, desde que ele não invada o meu metro quadrado, acabou, ué. E são pessoas excelentes, às vezes muito melhor do que muito pastor e muito evangélico que a gente conhece por aí. Então a pessoa tem que ser respeitada, ela quer seguir esse caminho, ela não quer seguir a fé em Jesus, o problema é dela. Agora, quando ela quer lutar na sociedade para que eu seja obrigado a casá-la, aí tá de brincadeira, né? Comigo. Você pode criticar Deus. Já viu algum ateu ser preso? Hoje em dia, você pode criticar Deus, xingar Deus. Você pode criticar o homem. Você pode criticar, mas o homossexual você não pode criticar. Aí a salvação é isso, é a libertação do preconceito. E a teologia secular? Que a salvação é você ser salvo da religião. Graças a mim, né? Graças à leitura que eu fiz do filósofo tal, eu entendi que Deus não existe e me livrei da culpa de pecado, inferno não existe, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, beleza? É isso que eu quero para minha vida, é viver, né? Aquela coisa daquela filosofia, deixa a vida me levar, a vida leva eu para o inferno, vai nessa filosofia. É sério, Deus não existe, então a coisa é boa. Gente, se Deus não existe, a existência é isso aqui. Se Deus não existe, por que você vai ser honesto? Para que ser honesto? Tem ateu que mesmo não acreditar na existência de Deus, acredita na maldade. Então, é um idiota. Porque se o ateu é bonzinho, eu sou ateu, mas não bebo. Para quê? Se não existe Deus, tudo vai acabar em minhocas? Ele acha que é bom para a humanidade. Ele quer ser bom para a humanidade. Humanidade. Exatamente, ele é uma flor, vamos plantá-lo em algum lugar. Entendeu? Sério mesmo. Se Deus não existe, por que viver o certo e o errado? Certo e errado é relativo. Aí o que eu acho engraçado é que o ateu é relativista. Ele diz que não existe verdade, não é, Paulo? Verdade não existe. A Bíblia é só mais uma concepção. Não existe verdade absoluta. Aí você vai e beija a mulher dele, aí ele fala, não faça isso. Aí você fala, por quê? Ele, porque é errado. Eu falei, errado é relativo, não existe errado. Por que eu não posso beijar sua mulher? Por que eu não posso pegar o seu carro? Por que eu não posso falar palavrão? Por que eu não posso andar nu na rua? Hoje já pode, né? Porque a Giovana me perguntou, papai, por que aquele moço está de calcinha no Miss Gay? Eu falei, é o demônio, filha. Eu tive que falar, eu fazer o quê? Como é que eu vou explicar para ela? Não, porque esse moço, vou ter capeta, filha. Aquilo ali a pessoa tem demônio. Me desculpe a sinceridade, mas essa é a visão do Evangelho. No Evangelho, um homem que faz isso tem demônio. Efeminados, endemoniados. Paulo falou, Então, o que eu estou querendo explicar, eu não estou aqui fazendo uma política contra o homossexual, não. O ateu, ele acha que ser liberto da religião, a religião é o ópio do povo. Então, quando você sai e diz, meu Deus, se não existe Deus, não existe amanhã, para que trabalhar? Para que trabalhar? Melhor ser hippie, rapaz.
planta seu pé de maconha, faz o seu artesanato, vai viver. Ficar o dia inteiro trabalhando, se amanhã você pode morrer. Juntar dinheiro para quê? Para que juntar dinheiro? Vai deixar aí, ficar 16 horas por dia dentro de um táxi, para quê? Então, a falta de Deus, ela gera um caos. E por que o cara coloca uma arma na sua cabeça e mata seu filho? Ele não tem peso na consciência, ele acha que se ele morrer, vai dar no mesmo, vai acabar. Não tem um Deus justo que vai julgar o homicida, o ladrão, o pedófilo. Deus não existe. A pedofilia, o mundo é uma grande comédia. Então a única coisa que ainda me faz querer viver neste mundo é a existência de Deus. Porque senão eu seria um velho rabugento, pessimista em casa, que ficaria criticando as coisas. Mas como eu creio que Deus existe, vai haver um juízo final para julgar a maldade dos homens, aí sim, tem o porquê viver. Aí a libertação disso vai gerar o quê? Vai gerar pedofilia, traição, não precisa haver casamento. Quando você tem esse tipo de filosofia, até na religião, o homem pode ter 6 mulheres. Se a mulher ela não cozinhar direito, ele pode dar um tapa na cara dela, porque quem manda é ele. Você é brasileiro, você não vive nesse contexto não. Vai para os outros lugares para você ver. Então, a visão contemporânea católica romana, eu vou adiantar logo, vou para o ponto crucial dela. A Igreja Católica, ela disse que você pode ter Deus como pai, mas você não é salvo se você não tiver a Igreja Católica como mãe. Então, fora da Igreja Católica não há salvação. Essa foi a pregação antiga. Muito tempo. Fora da eclésia não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Depois, quando nasceram muitas outras igrejas pregando Jesus, aí eles começaram a falar que Deus vai salvar todo mundo. Aí pronto, virou universalismo. Ao invés de inferno, você tem o purgatório. E o purgatório é uma má interpretação do que a Bíblia chama de trevas exteriores. Você não vai para o inferno. Você morre, fica um tempo na cadeia, né? Lá. E depois que você tiver sofrido lá, você vai para o céu. Dependendo do crime que você cometeu, você vai ficar mais tempo. A Divina Comédia de Alighieri foi escrito nesse propósito. Nós temos lá os círculos, aí nós temos os graus de pecado, quem pecou com isso sofre assim, quem pecou com aquilo sofre assim, o Espiritismo também tem um umbral. O interessante é que nada disso, você pode ler, as 3.566.000 e poucas letras da Bíblia, que você não vai encontrar este pensamento. Este pensamento é extra-bíblico. Então, se você crê assim, você pode crer assim. Mas esse não é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala de um inferno, ela fala de ranger de dentes, ela mostra o diabo, seus anjos e os que perseguiram os cristãos sendo lançados no inferno. Jesus fala mais de inferno do que céu. Então, esse inferno é um lugar temporal, então Deus não existe. É simples assim, pelo menos o Deus da Bíblia não existe. E nós temos a teologia evangélica. Evangélica porque, né, a teologia protestante, a teologia reformada. Só que hoje tem a teologia evangélica contemporânea, a teologia neopentecostal, a teologia pentecostal, a teologia reformada. A gente tem tanta teologia que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui com isso atrás de mim. Professor de teologia, mas de qual teologia? Eu diria que eu sou professor de teologia bíblica. Ponto. A Bíblia é a base. Mas de qual linha o senhor é mais inclinado? Teologia reformada. Por quê? Porque eu sigo ainda o pensamento de Agostinho, Tomás de Aquino, não o pensamento deles, o que eles liam da Bíblia. Eu não leio a Bíblia igual Hipólito Leon Denis Avaril, que é o Kardec. Eu não leio a Bíblia igual Carol Wojtyla,
né, que é o João Paulo II, eu não leio a Bíblia como leem os judeus, eu leio a Bíblia como leu o apóstolo Paulo e mais 1 milhão de teólogos de lá para cá. Então eu sou um teólogo bíblico. Ah, mas o senhor é calvinista. Não, eu nem falei de Calvino aqui, falei. Eu acho Calvino interessante, mas tem coisas que ele falou que eu não concordo. Lutero também eu acho interessante, mas eu não concordo com a escatologia de Lutero. Eu entendo que há um consenso de 2000 anos de que o método de interpretação histórico-gramatical é mais fiel do que o histórico crítico. Não preciso nem saber o que é isso agora. Futuramente vocês vão saber. Então eu interpreto a Bíblia sempre que possível literalmente. Então a Bíblia fala o que fala. Essa mania de você pegar um texto e dizer que ele significa uma outra coisa que ele não diz, é espiritualizar a coisa, é mistificar a coisa. Por exemplo, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida está de acordo com o que ele falou, vida eterna. Aí o Macedo pega e fala que vida com abundância é viver uma vida próspera financeiramente. Ele lê a Bíblia conforme o seu coração. Como ele é um avarento, tudo que ele vê na Bíblia fala de dinheiro. Tudo é prosperidade. Se o camarada ele é oprimido na sociedade, ele vai ler a Bíblia como uma libertação de opressão. Então, para você não ter uma teologia viciada, você tem que conhecer os pontos de vista e aí você vai ler o Evangelho puro e simples. É o que ninguém quer fazer. Sabe por quê? Porque a igreja, hoje, ela é manipulada por pastores, padres, gurus, apóstolos. Existe muita igreja séria, mas esse muito é pouco perto do muita igreja equivocada. Então como é que você vai ter o domínio daquele público, daquele povo, se você lhe der o conhecimento? O povo sofre porque falta conhecimento, mas não é conhecimento de filosofia, não é conhecimento do português, é o conhecimento da palavra de Deus. Lembra do tempo em que a Igreja Católica não permitia que as missas fossem rezadas no idioma local e ela era rezada em latim? E o padre falava que o livro estava falando daquilo e o povo acreditava? E se vendia até gotas de leite do seio de Maria, ossos de Pedro e por aí vai? Nós estamos vivendo num tempo onde pessoas acreditam que demônios vão para uma rosa que você coloca no alto da sua geladeira e depois essa rosa é queimada e os demônios são queimados. Nós estamos vivendo num tempo que a pessoa faz uma oração na água e você bebe a água e a água é fluidificada. Sendo que a leitura que eu faço do Evangelho de Cristo não há nada disso. A vida cristã é bem simples. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, viver uma vida em conformidade aos seus ensinamentos, né? E segui-lo. Amar a Deus e amar o próximo. E os pormenores são estudados para aqueles que querem evoluir, para aqueles que querem amadurecer, para aqueles que querem trabalhar para o Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Então a teologia protestante ensina que a salvação é o quê? Por causa da desobediência, o relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado. Como o homem é finito, ele não é capaz de pagar pela sua culpa. Porque como ele pecou contra Deus, o seu pecado gerou uma proporção infinita. Então o Deus infinito e eterno se fez homem e obedeceu o que o homem desobedeceu e sofreu a consequência do pecado do homem para aplicar no homem a sua justiça para que ele fosse redimido. Então a injustiça veio sobre Cristo para que fôssemos justificados pelos méritos de Cristo. Então a salvação é o quê? É a condenação que estava sobre a humanidade, caiu sobre Cristo, e aquele que crê nele não é mais condenado e tem a vida eterna. Agora aquele que não crê nele continua condenado. Ele veio para nos reconciliar com Deus, e isso é a comunicação de uma vida espiritual para dentro do nosso espírito. Por isso que ele diz, para receber o Espírito Santo, para nascer de novo, e que as minhas palavras são espírito e são vida. Então as palavras de Jesus não mudam apenas a sua concepção, ela penetra no seu coração, ela muda o seu espírito, ela te regenera, te transforma
completamente, em toda a sua unidade psicossomática, em todo o seu ser. E depois que você ouve a palavra de Cristo e crê, você é uma nova criatura. Aquele velho